Podemos recomeçar, dar uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora todo esse caminho que estamos fazendo, seja de atuação das propostas do Sínodo 2018, como também preparação para a Jornada Mundial da Juventude, todo esse caminho de formação também diocesana aqui em Coimbra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente para fazer a ponte entre o que falávamos na primeira parte e essa segunda parte. Uma vez perguntaram a um monge beneditino no Rio de Janeiro. Ele era, assim, fazia um grande trabalho de catequese, de formação dos leigos, escreveu vários livros, se chamava Dom Estevão Bittencourt. Perguntaram a ele: Dom Estevão, quem é Deus para o senhor? E ele disse: aquele que nunca me deixa em paz. Uma vez eu falei isso aqui em Portugal, na missa, se eu não me engano foi na Diocese de Setúbal. Uma missa eu falei isso. Quando terminou a missa, veio uma senhora com o marido e outras pessoas. Ela disse: Padre, o senhor disse uma coisa muito importante na missa, que me fez fazer uma grande descoberta. Aí eu disse: o que foi? Aquilo que o senhor disse que Deus é aquele que nunca nos deixa em paz. Eu descobri que meu marido é como Deus para mim. Ele nunca me deixa em paz. Aí eu falei isso uma vez no Brasil, no congresso, e aí tem o outro lado da moeda, né, que os homens quiseram se vingar também dessa história que a esposa disse do marido. Quando terminou aí falei isso, aí quando terminou a catequese, que eu falei sobre, fiz essa brincadeira também, aí o marido chegou para mim e disse: Padre, o senhor não tem noção como é minha esposa. Quando ela faz a pergunta no início do dia: o que é que você vai fazer hoje, padre, eu já começo a me tremer. Porque se ela descobre que eu não tenho nada para fazer, ela passa o dia inteiro me pondo louco, né, para rodar essa cidade inteira fazendo coisa para ela. Né? Ela também não me deixa em paz. Mas assim, somente digo isso brincando, mas assim, a vida vai sempre nos desinstalando também, né? Vai sempre nos levando a nos sair de nós mesmos. E às vezes, quando a gente vai se tornando muito resistente a esse sair de si, a gente vai ficando também muito rabugento, não sei se se usa essa palavra aqui, né? Muito mal-humorado, né? Sempre reclamando demais da vida e das coisas, né? Porque realmente, assim, vocês conhecem talvez, já ouviram falar desse filósofo francês Jean-Paul Sartre. Ele dizia que o outro é o meu inferno. Né? Ou seja, o outro é alguém que está sempre me provocando a sair de mim. Né? E ele diz que o outro é o inferno, ou seja, porque ele me incomoda. Né? Mas na nossa visão cristã é exatamente o contrário. O outro é aquele que está sempre me tirando do meu egoísmo, né? E me leva a sair de mim. E é um caminho, é alguém que me leva para o céu. Bem, uma outra coisa que eu li, assim, eu estou falando algumas coisas também do Papa Emérito, e assim, para mim, tem acho que o primeiro Papa que eu conheci foi São João Paulo II, depois, como é que se diz, veio o Bento XVI, agora o Papa Francisco, e a gente vê essa tendência hoje muito forte a contrapor um ao outro, né? Mas assim, para mim, acho que a gente deve passear com muita tranquilidade no campo
do magistério de todos esses papas e vai vendo que cada um vai ter uma riqueza única para nos dar. Vou citar abundantemente o Papa Francisco, já citei também, mas acho que a gente vai vendo como se completa, né? E como também os meios de comunicação, e principalmente por obra do demônio também, que quer sempre separar, né? Dividir, estão sempre investindo no sentido de contrapor, mas quanto mais a gente puder pôr junto, melhor. Mas Bento XVI, ele falava dessa presença do secularismo, né, em Portugal, na Europa, no mundo, coisa que não é nova, e dizia que já no século XVIII em Portugal havia essa forte presença do iluminismo, basta pensar no nome de Pombal e outros, né, que aqui estiveram e fizeram obras também. E nós vivemos sempre nessa dialética entre o iluminismo, o secularismo, a fé, uma dialética presente nos últimos séculos, que se radicalizou fortemente em muitos lugares da Europa. E nós podemos ver nisso um desafio, mas também uma oportunidade, né? Vamos ver já como. E nunca faltaram pessoas que quiseram estabelecer pontes e criar um diálogo, ainda que, infelizmente, a tendência dominante foi a da contraposição e da exclusão, né, assim, entre o secularismo e a fé. No Sínodo, houve um pronunciamento bastante interessante do padre Arturo Sosa, que é o superior geral dos jesuítas. Ele estava presente no Sínodo, eu também estava lá, e ele fez um pronunciamento muito interessante, do qual ele falava que a secularização, o fenômeno da secularização é a característica de uma mudança de época. Que nós podemos ver nesse fenômeno da secularização como um sinal dos tempos, no sentido de que falava o Concílio Vaticano II. E ele falava, padre Arturo Sosa, ver a secularização e o mundo secular que dela surge como uma das formas que o Espírito nos fala e nos guia neste tempo. Em vez de multiplicar os arrependimentos sobre o passado, idealizando aquilo que se foi, perguntemo-nos sinceramente o que o Senhor nos diz através da secularização. Onde o Espírito Santo nos conduz por esse caminho que a humanidade está vivendo? Perguntemo-nos, por exemplo, de que coisa nos liberta a secularização? Vamos já chegar nesse ponto. Uma resposta a isso nos levaria a diferenciar vários tipos de reações provocadas pela secularização. O padre Sousa falou em espanhol, né? Então, isso é uma tradução que eu fiz pela internet, depois corrigi algumas coisas, mas não é uma tradução perfeita. E foi feita rapidamente também, né? Então, vários tipos de reações provocadas pela secularização. Uma é o secularismo combatente, que luta contra qualquer forma de fé religiosa a partir de um ateísmo militante. Esse é um tipo de reação ao processo de secularização. Segundo, em outros casos, o secularismo é mostrado como indiferença à experiência religiosa. Nós temos pessoas que combatem a fé e temos também pessoas indiferentes. Um terceiro tipo, um dos efeitos frequentes da secularização, é a interrupção da transmissão social da religião, que leva ao desconhecimento da fé, da experiência religiosa e da própria religião. Vocês reconhecem esses tipos de reação na sociedade? Sim ou não? Sim. Aí vamos ver um modo de uma oportunidade que pode surgir disso, a letra D. Quando a sociedade se torna secular, o desejo de conhecer os religiosos não no sentido de ordens religiosas, pessoas religiosas, e a experiência da fé surge em muitas pessoas. Nessa fase, a luta contra a religião foi superada, e a indiferença se transforma em curiosidade.
em um indagar sobre o fenômeno religioso. E assim, por curiosidade, muitos jovens vêm para ver o que encontram. Por exemplo, nós tivemos por um tempo uma presença da minha comunidade na Holanda. Nós sabemos os efeitos devastadores que a secularização causou na Holanda. Um bispo holandês me falou que até os anos, final dos anos 60, início dos anos 70, iam para a missa no domingo na Holanda 99% ou 98% dos católicos. E os que não iam porque estavam doentes ou com algum problema sério. Né? Diz que poucos anos depois houve uma devastação. Né? Assim, é quase o contrário. Assim, vão 5%, 10% no máximo, né, para a missa dominical. Mas assim, o que eu observei, uma vez eu levei uma mensagem através da Secretaria de Estado, e chegou uma mensagem do Papa para os jovens da Holanda que estavam reunidos num festival. E tinham aproximadamente 1000 jovens nesse festival. E a gente percebia que tinha muitos jovens que não tinham nenhum preconceito com a religião. Simplesmente eles já nasceram num contexto onde já não se falava da religião. E aquilo que era religioso provocava neles uma grande curiosidade. Ou seja, era um terreno meio que virgem para lançar as sementes da evangelização. E esses jovens que às vezes não tinham nenhum problema com a religião, simplesmente porque não conheciam, o coração desses jovens se tornava um campo fecundo para semear a fé e a mensagem para o Evangelho. Isso pode, em alguns contextos, Portugal não chegou talvez na situação da Holanda, espero que nunca chegue, mas assim, tem jovens que vivem essa situação, simplesmente porque não receberam quase nada de transmissão da fé. Então, pode se tornar uma coisa que a gente sempre vê como algo negativo, pode se tornar uma oportunidade. Vamos ver um pouco mais como. Um momento. Nós podemos perceber o processo de secularização como um sinal dos tempos que nos leva a tudo isso eu estou pegando do padre Sousa, tá? Tomar consciência de como o mundo secular nos liberta automaticamente de sermos cristãos por hábito. Porque vivemos num ambiente cristão, porque somos parte de uma família cristã, uma sociedade cristã. Em uma sociedade secular, a pessoa ela é cristã porque ela quer ser. Porque se fez a pergunta, porque se informou, porque ela discerniu e escolheu ser cristã. Dá para entender isso? Um outro ponto. A sociedade secular ela também nos liberta de fundar na religião uma certa identidade tribal, uma identidade nacional ou qualquer outra identidade alheia à experiência espiritual, que nos convida a reconhecer-nos como humanos, irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Eu não sei se, eu não conheço tão bem a realidade política aqui de Portugal, mas às vezes tenho a impressão de que não está como em alguns outros países, como na Itália, no Brasil mesmo, né, tem vivido um momento assim, em alguns outros países, onde parece que vai se confundindo muito assim, a política e temas religiosos, e muitas vezes vai-se até mesmo utilizando da religião para favorecer uma identidade nacionalista. Né? Não sei se tenho medo de fazer uma análise muito pobre da coisa, mas vão ressurgindo um pouco visões nacionalistas muito misturadas com a religião. Né?
E uma sociedade secular, às vezes, não estou dizendo que a gente deve almejar a sociedade secular, mas ela pode se tornar também uma oportunidade de separar mais essas coisas, né? Uma terceira oportunidade que pode surgir, a sociedade secular pode nos levar a recuperar a importância do anúncio da fé e do acompanhamento pastoral da maturidade humana e cristã. O primeiro anúncio da fé torna-se assim uma dimensão chave do trabalho da igreja nesse tipo de sociedade, o anúncio do querigma. Primeiro anúncio da fé. E esse anúncio se fundamenta no testemunho dos apóstolos, por quem Jesus, o crucificado e ressuscitado, deixou-se ver. Hoje, aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo são testemunhas e dão testemunho de sua vida como discípulo, ou seja, a fé que se transmite pelo testemunho, né? Não tanto simplesmente por uma tradição. E o quarto ponto, o anúncio numa sociedade secularizada é seguido pelo longo e complexo processo de acompanhar o amadurecimento dessa mesma fé. A experiência de fé não produz súditos de um senhorio terreno, mas seguidores voluntários do senhorio universal do crucificado e ressuscitado, de quem escolheram livremente tornarem-se discípulos. Daí a importância das comunidades cristãs. Sabemos que a fé cristã não é vivida sozinha, ela é vivida em comunidade. E é a comunidade que garante esse acompanhamento do processo de amadurecimento na fé. Acho que deu para perceber a visão daquilo que o Padre Sousa coloca. Podemos estar de acordo ou não. Depois podemos, inclusive, comentar sobre isso. Mas é uma visão que eu acho que nos interpela, que nos questiona, porque às vezes a gente tende sempre a ficar num saudosismo. Porque antes era assim, porque antes... Existe também na realidade atual, com todas as suas contradições, também oportunidades, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa. Vamos ver algo também aplicado à realidade aqui de Portugal, algo que o Papa Francisco disse no seu discurso aos bispos portugueses, na visita que fizeram a ele em 2015, né? O Papa fez com certeza quando os bispos vão visitá-lo na chamada visita ad limina, o Papa recebe relatórios da Conferência Episcopal, recebe relatórios de todos os dicastérios do Vaticano, faz um estudo aprofundado sobre a realidade do país e o Papa diz uma palavra que ele considera importante para os bispos daquele país. E vamos ver o que ele disse para os bispos portugueses, mas isso vale para todos nós também, especialmente vocês que trabalham nesse país, né? Quando as dificuldades parecem ofuscar as perspectivas de um futuro melhor, quando se experimenta o falimento e o vazio em redor de nós, é o momento da esperança cristã. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: quando a gente está no fundo do poço, a gente só pode olhar para cima, né? E essa esperança cristã, ela é fundada no Senhor ressuscitado e acompanhada por um amplo esforço caritativo em favor dos mais necessitados. Por isso, com viva confiança em Deus, não percais a coragem diante de situações que suscitam perplexidade e vos causam amargura. Falta de vocações, poucos jovens na igreja, não percamos a esperança. Uma vez eu ouvi uma jovem que trabalhava na pastoral juvenil na Polônia. Ela disse que numa determinada paróquia lá da Polônia não tinha mais nada, nenhuma atividade com os jovens. E aí uma freira, uma religiosa, quis fazer uma proposta. Convidou os jovens para um encontro e no primeiro encontro foram 2 jovens, um rapaz e uma rapariga. Foram para esse encontro
E os jovens estavam um pouco desanimados. E eles disseram: irmã, mas nós somos os únicos. Aí ela disse: não, vocês são os primeiros. E aí eles viram a partir de uma outra perspectiva: nós não somos os únicos, nós somos os primeiros. E aí ela procurou envolvê-los, né? No encontro seguinte, na semana sucessiva, já eram mais. E a coisa foi crescendo, né? Foi crescendo. Não ter medo de começar pequenos também, né? E de discipular aqueles poucos jovens que vão. Uma vez houve uma frase que dizia também que na Europa os cristãos foram se afastando da igreja em multidões, mas retornam à igreja de um por um, né? De um por um, aos poucos. Às vezes a gente só está satisfeito se vem muita gente, né? Mas aqueles dois que vêm podem ser um recomeço, né? Sementes de esperança. O que mais que o Papa disse para os bispos portugueses? Meus amados irmãos, não pode deixar de nos preocupar a todos essa debandada da juventude, que tem lugar precisamente na idade em que lhe é dado tomar as rédeas da vida nas suas mãos. Perguntemos-nos: a juventude deixa porque assim o decide? Decide assim porque não lhe interessa a oferta recebida? Não lhe interessa a oferta porque não dá resposta às questões e interrogativos que hoje a inquietam? Não será simplesmente porque há muito deixou de lhe servir o vestido da primeira comunhão e mudou? De repente a gente está ainda insistindo com as mesmas propostas de sempre. Será que a gente não precisa dar um novo vestido a esse jovem que já não é mais uma criança, né? Porque é um outro risco também da pastoral juvenil, tratar os jovens sempre como se fossem crianças, né? Eu falei no começo que mesmo os adultos, mesmo os que já entram na idade, assim, uma idade mais avançada, podem sempre, como se diz, se perguntar qual é a missão que Deus tem para mim até o final da minha vida. Mas nós não podemos também deixar de dar aos jovens e confiar a eles responsabilidades importantes. O jovem, ele não pode ser só aquele que ajuda a arrumar as cadeiras na igreja antes dos encontros, ou que vai fazer as tarefas mais simples. Se a gente não der responsabilidades importantes aos jovens, eles não ficam. Uma vez me chamou a atenção um encontro de responsáveis de pastoral juvenil a nível de centro e leste europeu, que aconteceu, era na Áustria, mas tinha gente do centro e do leste europeu, e um padre não lembro se era da Eslovênia ou da Eslováquia, que era o responsável nacional de pastoral juvenil. Ele celebrou a missa inicial e na homilia, era o dia de São Carlos Borromeu. Ele nos lembrou que São Carlos Borromeu foi escolhido, que foi um dos santos mais importantes ali do período da Contra-Reforma, né, ali dos anos 500, 1500, período de Santo Inácio de Loyola, de Santa Teresa d'Ávila, de São Felipe Neri, de grandes santos que foram canonizados juntos, diga-se de passagem. E São Carlos Borromeu, que teve um papel importantíssimo e era o santo patrono de São João Paulo II, celebrava o seu onomástico no dia de São Carlos Borromeu. Ele foi eleito cardeal, mas parece que ele tinha, não sei a idade precisa, mas por volta de 25 anos. Né? Não digo que hoje talvez devesse ser uma prática comum, mas ao mesmo tempo isso nos questiona. Até que ponto a gente não está retardando sempre mais o momento em que a gente confia? Esse São José de Anchieta foi para o Brasil como missionário, se tornou apóstolo do Brasil, foi com 19 anos. Que responsabilidade! Mandar um jovem de 19 anos, missionário para o Brasil, para evangelizar uma inteira, sim, terra desconhecida. Será que a gente não está também
demorando demais para confiar coisas importantes aos jovens, né? Na primeira carta que o Papa Francisco escreveu no processo de preparação para o sínodo, ele escreveu e ele lembrava aquele princípio da regra de São Bento que diz que quando há um grande problema num mosteiro, o abade deve sempre consultar o monge mais jovem, porque muitas vezes dos mais jovens vêm as melhores soluções, né? Na Itália eu vi uma vez uma brincadeira, um comentário de humor que dizia, não sei se era de humor ou se era trágico, que dizia que nos Estados Unidos 2 jovens se trancam, se fecham 2 semanas numa garagem e criam Google, né? Esse motor de pesquisa, de busca na internet, novas tecnologias. Na Itália, 2 jovens se trancam, se fecham numa garagem, depois de 1 semana vem a polícia, vem a fiscalização, então saber o que eles estão fazendo ali dentro, né? O que eles estão aprontando ali dentro, né? Então, às vezes a gente cria tantas burocracias para poder confiar nos jovens. Os jovens são aquilo que se chama hoje os grandes startups, né? Aqueles que iniciam novos processos na sociedade. Não há nenhum grande movimento de transformação da sociedade que não tenha nos jovens o seu protagonista, né? Sim, podemos ser a favor ou contra, não estou entrando no mérito, mas quem é que está, quem é a figura que aparece no grande movimento de ecologia hoje no mundo? É aquela menina, é a Greta. Eu posso concordar com ela, não concordo, mas é ela que está ali aparecendo na frente de todo mundo e está arrastando multidões no mundo inteiro. Quem é que está fazendo os protestos para, como é que se diz, lá em Hong Kong? São os jovens, né? Na Itália estava tendo todo um processo nacionalista, assim e tal. Assim, quem foi que se levantou para questionar? Um grupo de jovens, assim. Não estou entrando no mérito se é uma coisa boa ou ruim, deixa o julgamento dos analistas políticos, mas estão sendo chamados as sardinhas, esses jovens, o grupo As Sardinhas. São jovens que estão questionando um modelo que eles não consideram adequado para aquele momento. E aqui, repito, não estou fazendo um juízo de valor, mas assim, não, os grandes processos passam pelos jovens. Então, por isso, se a gente quer renovar, assim, a gente quer ser instrumento de renovação da igreja, tem que passar pelos jovens. Quando o Papa Francisco foi na Coreia, alguns anos atrás, não sei se foi em 2014, qual é o grande problema da Coreia? A divisão dos dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Com quem ele falou sobre esse problema? Quando ele encontrou os jovens, né? Quando ele encontrou os jovens, foi o momento que ele tocou o tema mais delicado, né? E lá na Coreia, eu não sei se ele já tinha dito isso antes, mas foi a primeira vez que eu ouvi ele afirmar que os jovens não são o futuro, eles são o presente da igreja. Até porque se eles no futuro, eles não vão ser mais jovens, né? Hoje eles são jovens, no futuro eles vão ser adultos. Então, se eles são o futuro, eles não são nada, porque quando eles no futuro eles não vão ser mais jovens, né? A gente diz muito que os jovens são o futuro. Não é que seja errado dizer isso, mas o Papa tem insistido muito que os jovens são o agora de Deus. E ou a gente investe nisso, ou a gente vai perder os jovens, né? O Papa Francisco diz também, acho que a passagem bíblica, uma das passagens bíblicas que ele mais cita é a passagem de Joel, capítulo 3, se eu não me engano, o profeta Joel, que é aquela passagem que o profeta diz que o Espírito Santo será derramado sobre todos, os jovens terão visões e os anciãos sonharão. Por que uma frase dessa? Não soa assim na cabeça de vocês nenhum alarme, não tem nada errado nessa frase. Ou seja, os jovens terão visões e os anciãos sonharão. Não parece uma coisa meio que invertida, não? Porque normalmente quem é que tem uma visão sobre a vida? Quem tem mais experiência.
formou uma visão sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre a vida. Mas o profeta diz que os jovens terão uma visão. E os anciãos já passaram muita coisa na vida, e já se assim, tiveram realizações, mas muitas, assim, a gente se desilude com muita coisa na vida também. E às vezes, aos 70, 80, não, ainda vai ficar sonhando, estou mais para lá do que para cá, a pessoa pode dizer. Não é mais o tempo dos sonhos, mas o profeta Joel e o Papa Francisco repetem muito que os anciãos sonharão. Ou seja, recuperar a capacidade de sonhar dos mais idosos. Isso vale para os padres que estão aqui, para as religiosas, os religiosos, os leigos, todos que estão aqui. Os anciãos sonharão e os jovens terão visões. Por isso, quando o Papa fala do diálogo intergeneracional, diálogo entre as gerações, ele vai querer puxar dos jovens a visão que eles têm e puxar dos idosos os sonhos. Isso é muito importante. Então, criar espaços também para que esse encontro se realize, né, entre as pessoas mais idosas e os jovens. Acho que estamos chegando assim a um momento em que precisamos, né, seria 12h30, né, que a gente iniciaria esse diálogo. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa que poderíamos acrescentar. No meio de tudo isso, acho que tinha alguns slides que eu pulei aqui. Duas citações da Evangelii Gaudium para concluir essa manhã. Evangelii Gaudium número 3, porque muita gente diz que a Christus Vivit é a Evangelii Gaudium aplicada para a realidade dos jovens, né? Mas na Evangelii Gaudium número 3, o Papa Francisco diz: eu convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que esse convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor
Ninguém é excluído. E Papa Francisco cita Bento XVI no número 7 da Evangelii Gaudium ao dizer que ao início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e dessa forma o rumo decisivo. Podemos exatamente às 12h30, 12h30, pontualmente concluir a exposição e passarmos ao momento de diálogo, que eu peço ao Padre Jorge, se for necessário, para mediar, e a gente vai dar a palavra a vocês. Que seja uma palavra livre, tanto no sentido de ressaltar algo daquilo que foi dito, se você discorda de algo, não tenha receio de dizer, se deseja fazer uma pergunta, que o faça, livremente podemos comentar e dialogar. Pode botar o braço? Eu vou orientar. Eu gostaria que comentasse a minha perplexidade ou alguma dificuldade, melhor dizendo, em interpretar a ideia ou a expressão de dar responsabilidades aos jovens, acreditar que eles podem dirigir e fazer coisas. É evidente. Mas levanta-se a seguinte dificuldade de interpretação depois na prática, em que é que isso consiste. E porquê? Porque se nós repararmos nas sociedades mais estritamente tradicionais, há sempre algo de ritos de passagem do jovem adulto. Há de facto uma fronteira a partir da qual o jovem deixa de estar sob a autoridade respeitável dos anciãos, dos adultos. Eles têm a responsabilidade, de facto, de orientar, de comandar, digamos assim. Há sempre uma fronteira, não é? De modo que até há ritos de passagem. De modo que a criança, o jovem, tem como que, por vocação e por natureza, aprender, perceber, observar, até que chegue àquela altura em que pode começar, de facto, a ele próprio executar aquilo que aprendeu. Mais ou menos como nos antigos ofícios, do aprendiz, por isso é que há a expressão obra-prima. A obra-prima não é uma obra falsamente extraordinária. É a primeira obra completa que o aprendiz fez e que lhe permite chegar ao título de mestre. Pode ser um sapato, pode ser um quadro, pode ser um instrumento de trabalho qualquer. Ora bem, na transmissão da fé e no trabalho da Igreja, em que é que consiste na prática, não é? Atribuir responsabilidades aos jovens para que seja agora o tempo deles. Não é? A expressão que os jovens não são o futuro da Igreja, mas o presente. Eu fico um bocadinho perplexo. Pode ser bom feitio, a minha índole, mas eu tenho para mim que o presente da Igreja não pode ser dos jovens, tem que ser dos que estão agora, na idade adulta, porque Deus é que é a responsabilidade. Deus é que é. Quer dizer, eu compreendo, mas na prática, em que é que isso consiste? Bem, uma tentativa de resposta, mas não no sentido de tentativa de diálogo, de acrescentar algo ao diálogo. A gente sabe que na mentalidade bíblica, por exemplo, a idade, assim, o jovem ele começava a ter voz já quando ele entrava assim, naquele período onde ele começava a entrar na puberdade mesmo, Assim, por exemplo, o próprio Jesus que começa aos 12 anos, ele já entra em diálogo com como se diz, com os
escribas ali. Lógico que muito provavelmente, se fosse um outro jovem de 12 anos, ele iria iniciar mais timidamente, né? Jesus ele já participa praticamente ensinando aos escribas ali da época, né? É impressionante assim, por exemplo, quando a gente vai vendo assim grandes gênios. Agora mesmo, eu não lembro se era Rafael ou na Itália, mas assim, quando a gente vai vendo algumas obras-primas de alguns grandes gênios, você vai ver, quando eles fizeram essa obra-prima, às vezes eles eram muito jovens. Não estou dizendo que é uma coisa generalizada, mas tem muita gente de grande renome assim, na história, grandes gênios, cuja obra-prima foi realizada quando eram muito jovens também. Mas com isso a gente não está defendendo assim, uma igreja onde seja só os jovens. O que o Papa insiste muito é o diálogo entre as gerações, onde haja uma presença dos jovens, onde os jovens tenham voz e possam participar ativamente dos processos. E é lógico que eu não vou chegar para um jovem que está passando na rua e digo, vem entrar no conselho, assim, salvo uma inspiração divina, mas assim, eu não vou chegar para um jovem que passa na rua e digo, no dia seguinte você vai entrar no conselho paroquial. Mas tem jovens que a gente vai discipulando, vai formando, vai fazendo um processo também de crescimento na fé. A minha comunidade, ela é uma comunidade jovem ainda, nós temos 37 anos de existência. Então, quando eu entrei há 27 anos atrás, assim, inclusive as pessoas que tinham iniciado ainda eram bem mais jovens do que são hoje. Mas eu me lembro que eu entrei no Conselho Geral da minha comunidade quando eu tinha 20 anos. Né? Assim, a primeira vez que eu fui lógico, repito, todos eram bem mais jovens do que são hoje. E acho que para mim, pessoalmente, me fez muito bem assumir responsabilidades jovem. A gente não precisa também forçar os tempos, porque também isso pode, se a gente força os tempos, pode causar danos ao jovem também. Né? Mas, por exemplo, nós temos na nossa comunidade um certo princípio. Hoje o fundador tem 60 anos, que não é tão... Podemos dizer que é uma pessoa idosa, mas já viveu bastante anos. Mas ele tem 60 anos, tem pessoas mais velhas do que ele na comunidade e tudo. Mas a gente tem um princípio, não é uma regra, mas um princípio, uma certa tradição que se criou, de que sempre no Conselho Geral da nossa comunidade tem a presença de um jovem de menos de 30 anos. Né? E isso sempre traz um frescor na visão. Uma vez eu conversei também com o responsável leigo, que é o diretor nacional de pastoral juvenil nos Estados Unidos. É a pessoa que nos Estados Unidos corresponde à função do padre Felipe Diniz aqui em Portugal. E ele me disse que uma determinada igreja são exemplos ilustrativos, não são dogmas, obviamente. Ele dizendo que ele, uma determinada igreja protestante dos Estados Unidos, eles tinham uma grande difusão, uma grande capacidade de dialogar com públicos das mais diversas faixas etárias. E ele foi conhecer, viu que eles faziam um bom trabalho, viu que ali tinha alguma coisa que ele poderia aprender. Era uma coisa séria, não era uma seita. E ele foi conversar com o líder dessa igreja e disse: qual é assim, o que é que tem por trás assim, da metodologia pastoral de vocês aqui? Aí ele disse: olha, aqui a gente tenta, vou dizer que isso é um absoluto, mas a gente tenta configurar as nossas atividades como se fossem para um público de 25 anos. Quando a gente faz uma atividade para pessoas de 25 anos, vem gente adulta, vem gente idosa
vem adolescente, vem pessoas mais jovens e vem às vezes até crianças. Se eu fizer uma coisa para os adultos, eu vou atingir só aquele público. Mas se eu, repito, não é uma coisa absoluta isso, mas é a visão daquela pessoa que eu acho que leva a refletir, né? Ou seja, um jovem, ele nos ajuda, a presença de um jovem nos ajuda a repensar algumas categorias, né? A adaptar a linguagem, né? Daquilo que a gente realiza pastoralmente para uma realidade mais atual também. Mas repito que o padre, como é o nome do padre? Pedro. Padre Pedro. O que o padre Pedro fala, sim, faz sentido e é importante. Assim, não pode ser uma coisa sem critério, não pode ser uma coisa que não haja um processo também informativo com esse jovem. E lógico que eu estou fazendo aqui uma provocação, cada um vai ter que, como se diz, não pode ser uma forçação de barra, ou cada um faz a sua reflexão e vê como aplicar ou não aquilo na sua realidade. Eu acredito e percebo isso também no documento que amanhã a gente vai, se Deus quiser, explorar mais, que o Papa Francisco ele pede uma maior, que a gente dê mais responsabilidade aos jovens. Ele fala, inclusive, de que nós precisamos, assim, isso a gente percebia no processo de preparação do sínodo, que os bispos e aqueles expertos que vinham mais da Europa, tendiam sempre a falar da pastoral como algo educativo. E sempre era muito o adulto e o jovem. As igrejas mais jovens, especialmente da América Latina, América do Norte e da Ásia, o resto do mundo, eram bem mais abertos a outros tipos de dinâmica, como, por exemplo, o jovem que acompanha o jovem. Amanhã nós vamos falar um pouco do acompanhamento. Parece que, em alguns contextos, como prevalentemente tende a acontecer na Europa, para acompanhar um jovem tem que ser um adulto, normalmente um padre, ou um religioso, uma religiosa. E os documentos do sínodo, seja o documento final, mas desde antes, o instrumento de trabalho e a exortação apostólica que Cristo vive, eles abrem muito nesse sentido. Falam das características que tem que ter um acompanhador, mas dizem que o jovem pode acompanhar um outro jovem. Em alguns casos, é o melhor acompanhador de um outro jovem. Não é o mesmo nível de uma direção espiritual. Mas uma igreja que o Papa já chamou em outros tempos, não sei como traduzir isso exatamente em português, mas são conceitos que às vezes a gente escuta em italiano, né? A igreja como hospital de campanha, se diz? A igreja como hospital de campanha. Uma igreja como hospital de campanha, não é que eu posso esperar o médico cardiologista para poder tratar da pessoa que está morrendo e precisa de primeiros socorros ali. Então, muitos jovens podem ser aquele acompanhador de primeiros socorros, né? De um outro jovem, aquele que às vezes não é um especializado em direção espiritual, mas pelo menos é alguém que talvez tenha um mínimo de caminhada de fé e com a sua experiência pode pelo menos ajudar o outro a não cair, né? Não sei se me explico. Não quero entrar assim numa questão como se fosse assim, uma disputa de opiniões, assim, mas eu acho que num contexto como o europeu, eu acho que valeria a pena uma maior abertura para a gente dar mais responsabilidade aos jovens. Na América Latina, talvez eu falasse assim de investir um pouco mais na formação daqueles que acompanham os jovens. São contextos diferentes, não sei se me explico, mas é somente um ponto de vista, com todo o respeito ao que o Padre Pedro colocou. Nada de especial, não é interrogação, mas é dizer do quanto gostei daquela apresentação do Padre Artur Sousa. Não conhecia essa intervenção, mas acho que é muito oportuna e que se me fez luz, muito concretamente, no espaço da secularização como um desafio à
fé. Uma fé renovada, personalizada, com capacidade de catalisar a fé dos outros. Obrigada. Se alguém quiser o original, né, dessas palavras do Padre Sousa no Sínodo, eu encontrei isso em espanhol no site Reflexión y Liberación, com o título Palavras del Padre Arturo Sousa al Sínodo, no site Reflexión y Liberación, de 9 de novembro de 2018. 9 de novembro de 2018. Não é propriamente uma questão, mas é uma constatação. Ontem, por acaso, estive a acompanhar na televisão um programa que tem muita audiência em Portugal, que é o Prós e Contras, que debate problemas sobre a sociedade civil. E ontem o assunto parece que estava relacionado connosco, com este tema, que era a questão dos jovens a intervirem na sociedade civil, na política, na economia, enfim, nos vários campos da sociedade. E, a princípio, havia aquela ideia de que, afinal, os jovens queriam fazer um assalto. E parece que havia o medo de que os jovens, que hoje são capacitados, com vários cursos, com grandes formações, com grandes capacidades para estarem à frente de determinados serviços, tanto na política como na economia, eles não têm ocasião, mas também eles não queriam pôr, não querem naturalmente pôr fora os que lá estão, os atuais. Então, o que eles desejam é que haja um espaço para haver a possibilidade destes jovens exporem as suas ideias acerca dos vários problemas que se levantam à sociedade. Passando isto para a Igreja, eu penso que será que nós estamos a viver a mesma situação? Será que não seria não afastar quem está na Igreja, tem os seus casos, tem as suas responsabilidades, mas a Igreja com abertura aos jovens para os ouvirem, para os escutarem, para ver o que é que pensam acerca dos problemas que atingem também. Somente um comentário, que no documento final do Sínodo se pedia que fosse criado no dicastério para os leigos, a família e a vida onde eu estou, um organismo internacional de representação dos jovens, que pudesse ser como se fosse assim, um organismo consultivo, que o nosso dicastério estaria sempre a recorrer a esse organismo e que poderia inclusive estar à disposição de outros setores do Vaticano, da Igreja, quando, por exemplo, o Santo Padre ou o prefeito de algum outro setor quisesse a opinião dos jovens sobre um determinado tema. E esse organismo foi criado em novembro, no final de novembro, se não me engano, no início de dezembro do ano passado. Já começou assim a dar os seus primeiros passos e se reunirá presencialmente pela primeira vez em abril desse ano. Esse organismo conta com a participação de 20 jovens dos mais diversos continentes. São 3 da América Latina, 2 da América do Norte, 3 da Europa, 3 da África, 3 da Ásia, 1 da Oceania, 1 do Oriente Médio, e mais 4 que representam realidades distintas, como, por exemplo, uma jovem austríaca que é ligada ao movimento juvenil salesiano. Então, é alguém que está no âmbito do trabalho que uma congregação religiosa faz com os jovens. Um outro jovem, que é brasileiro, ele faz parte de uma comunidade nova chamada Fazenda da Esperança, acho que tem presença aqui em Portugal também,
e que trabalha com as dependências químicas dos jovens, droga e outros tipos de dependência. Então, foi escolhido, seja porque tinha uma experiência de voluntariado num campo tão importante de trabalho com a juventude hoje, e também por vir de uma comunidade nova. Um outro jovem é português, que é o Tomás Virtuoso, que é das equipes de Nossa Senhora equipes jovens de Nossa Senhora, também porque está envolvido muito no trabalho de preparação da Jornada Mundial da Juventude. É um dos jovens mais envolvidos no processo. E tem também um outro, que é um jovem italiano, da Ação Católica, jovem italiano da Ação Católica, que é um movimento também bastante tradicional, não só na Itália, mas em outros países do mundo, que trabalha com juventude. Então, você tem um grupo de 16 que vem das mais diversas conferências episcopais do mundo e um grupo de 4 que vem mais de um âmbito mais dos diferentes carismas da igreja, né? Então, é um grupo que vai ser consultado com regularidade pelo nosso dicastério, que estará também à disposição, seja do Santo Padre. Não foram escolhidos porque são especialistas em, em psicologia ou em sociologia, mas porque são jovens e têm uma visão dos jovens sobre a realidade de hoje. É uma primeira tentativa. Esse organismo precisará também ser, no futuro, repensado e remodelado e adaptado a novas circunstâncias, mas é um primeiro passo na direção do que o senhor falava, comparando com o que acontece na sociedade civil. É mais um comentário, meu nome é Filipa. Uma realidade que nós vemos muito nos nossos contextos paroquiais é que facilmente passarmos esta conversa dos jovens da igreja para um confronto entre gerações, não é? Então, como se fosse assim, toma lá, tu és o jovem, então pega a pasta e anda-se em frente. E é uma coisa que temos, até porque não é essa sequer a nossa realidade familiar. Os pais são os adultos, os filhos são as crianças que vão crescendo e passam por jovens, mas também vão ser adultos, porque também uma outra ansiedade que esta conversa gera é eu quando deixar de ser jovem, então parece que deixo de ter alguma importância aqui na discussão. O comentário vem nesse sentido, que não é propriamente um que sai de cena para outro entrar na cena, mas uma partilha de responsabilidades e de discussões que permitem engordar o bebê, permitem que ele cresça, permitem que ele que ganhe consistência óssea, que ganhe músculos, que possa correr e que possa partilhar nesta responsabilidade, que para mim, antes de ter uma responsabilidade num conselho ou numa equipa mais executiva e de organização, é esta responsabilidade do grande anúncio, não é? Que é do próprio reino de Deus. E pronto, este comentário para mim é bem importante para fundamentar a próxima pergunta, porque a própria formação das crianças e depois dos jovens cristãs, não é? Deve servir precisamente para isso, para nos dar fundamento da nossa fé, para depois podermos partir para esta questão do anúncio. E a minha pergunta é se, no meio desta questão da secularização, do queremos permanentemente reinventar e muitas vezes uma das consequências da secularização também é nós negarmos o passado e dizemos que a roupa branca já não serve, então na realidade tira-se e faz uma nova, mas nada se cria de nada. E depois esta questão da identidade, quando queremos romper com tudo aquilo que é a identidade de uma casa, de uma família, o próprio jovem perde essa referência de identidade. Então, um dos comentários que disse no início, sobre as oportunidades, por causa do comentário do padre Artur de Sousa, uma das oportunidades que aqui se vê na secularização, a minha pergunta é,
o seu comentário, sobre que não acho que os jovens não têm esta primeira capacidade de assumir já a responsabilidade, porque o bebê lhes foi tirado para os braços sem que haja, como dizer, sem que lhes fosse transmitida esta identidade, esta força da família. Eu só consigo verdadeiramente colocar isto para o lado da família. Portanto, pensar na frase que se foi dita aqui, não ter medo de começar pequeno. Nós, na nossa diocese, como se disse há pouco, tínhamos multidões de jovens, hoje não temos, mas já em todas as paróquias, tirando algumas assim, já não tem gente, há sempre alguns. Há sempre 2 ou 3 jovens por onde se pode começar alguma coisa. Este é o tipo de semente de mostarda que por onde se pode começar. E esperamos que também esta reflexão, nestes dias, possa dar esta esperança para que se comece por algum lado com aqueles que temos, poucos que sejam, mas a Igreja começou sempre assim, com pouco. É sempre possível fazer mais. E esta esperança também destas jornadas e tudo o que se irá seguir será exatamente para nos encorajarem, nos animarem a começar de alguma forma. Gostava só de lembrar, logo à noite, temos uma noite com jovens, animada pelo Secretariado Pastoral Universitário, Secretariado Pastoral Juvenil, Secretariado das Vocações, e que esperamos que vocês possam trazer jovens, conhecerem ainda, se não disserem, ainda podem ligarem, mandar alguma mensagem, para que tenham um bom grupo de jovens logo aqui, onde estará também o Padre João Chagas.